né? Então, o Job hoje vai falar sobre o trabalho dele mais recente, né? Assim, um tema ligado ao trabalho dele mais recente, foi publicado no, acho que Physics Letters A, não é isso, Job? Isso mesmo. E vai falar desse tema, né, que chama muita atenção, que é mecânica quântica, só que agora no contexto de superfícies curvas, né? Então, Job, com você a palavra, e muito obrigado pela participação no nosso seminário. Bom, agradeço o convite, né, aí em nome da comissão organizadora, do Alan, o Henrique, o Augusto, aí, o pessoal da URCA e o André lá, vinculado ao pessoal lá da Federal do Maranhão, né? Vai ser um prazer imenso aqui, né, falar sobre esse tópico que é realmente bastante empolgante, né? Foi o tópico que eu tenho estudado aí no último ano e que apresenta algumas novidades, umas coisas que para o aluno de graduação é bastante interessante, é instigante, que é uma coisa que realmente não se vê ao longo da graduação e também não é algo que está num nível, olha, meu Deus, que estratosférico, não dá para entender de maneira nenhuma. Então, vamos dar seguimento aqui, né, essa ideia de mecânica quântica em superfícies curvas. Vou fazer aqui uma breve introdução. E nessa introdução, a gente vai fazer uma conexão com a relatividade geral de Einstein, né, que foi proposta por Einstein em 1915. E como vocês já têm, para quem nunca estudou relatividade geral de Einstein, para vocês terem simplesmente uma noção simplista, o que é que Einstein dizia, né, o que é que a teoria da relatividade geral de Einstein fala acerca da conexão entre gravidade e geometria. A relatividade geral de Einstein, né, relaciona essas duas quantidades, né? Vocês podem acompanhar aí na equação 2, né? Essa equação aí, que é a equação de campo da relatividade geral de Einstein, apresenta do lado direito um tensor energia-momento que vai expressar a distribuição de massa e energia do seu sistema. E esse tensor energia-momento está diretamente relacionado com um aspecto geométrico, ou seja, o que é que isso está querendo dizer para a gente? Olha, a distribuição de massa e energia de um sistema está deformando a geometria do espaço-tempo. E como é que a gente vai medir essas modificações da geometria? Qualquer estudante, qualquer pessoa que tenha feito um curso aí de geometria diferencial, consegue calcular esses parâmetros, né? Eu coloquei aqui nas equações de 3 a 6 o que seriam esses parâmetros. Esse R que está aqui na equação 2, que é o escalar de curvatura, que ele é calculado pela contração do tensor métrico com o tensor de Ricci, que por sua vez é calculado pela contração de dois índices repetidos aqui do tensor de Riemann. Todos esses parâmetros geométricos, na verdade, é que vão dar para a gente a estrutura geométrica da superfície no caso de Einstein, do espaço-tempo. E a gente vai tomar essa ideia de interpretação geométrica que Einstein usou lá em 1915 para descrever a teoria da relatividade geral. A gente vai tomar toda essa ideia emprestada para descrever uma mecânica quântica em cima de uma superfície curva, né? Para quem não tem muita noção de geometria diferencial, eu vou tentar fazer as coisas o mais claro possível. É a partir de dois exemplos que a gente vai trabalhar com eles daqui um pedaço, né? E para isso a gente vai usar o grafeno como nosso plano de fundo. O grafeno que foi ressintetizado, redescoberto, né, em 2004 pelo grupo do Gain, do Novoselov, né? Vocês já devem estar familiarizados com a ideia do grafeno, né? Uma fina folha de carbono que forma essa rede hexagonal, né? Ligações duplas, alternadas e tudo. E o grafeno ele é bastante versátil. Por que ele é bastante versátil? Porque desde 2004 ele vem sendo intensivamente estudado e ele apresenta formas alotrópicas bastante interessantes que já foram estudadas na literatura ao longo dos anos aí extensivamente, né?
o grafite, que foi basicamente a estrutura a partir da qual foi extraída o grafeno, a configuração diamante, várias outras configurações, mas as configurações que interessam a gente são essas duas aqui, configuração do fullereno e a configuração do nanotubo. Por quê? O que é que essas configurações têm de diferente com relação às primeiras configurações, né, que eu citei aqui? Vocês conseguem perceber claramente que essas duas estruturas, você tem uma formulação, né, em que a estrutura do grafeno, ela aparece curva, ao invés de aparecer como camadas, ou seja, a estrutura do grafeno, ela é curva, né? No fullereno você tem essa estrutura de esfera, né, ou buckball, que foi, inclusive, o tópico trabalhado pelo nosso amigo André, né, no trabalho de mestrado. Você tem aqui nanotubo, né, uma estrutura cilíndrica formada a partir de uma folha de grafeno, quando você enrola essa folha de grafeno. Eu não vou me deter aqui ao grafeno em si, né, seria um seminário totalmente à parte, mas eu vou me deter a estruturas curvas que o grafeno possibilita, né, essa construção. Aí a gente vai trabalhar com fullereno, vai trabalhar com nanotubo? Não, a gente não vai trabalhar com nenhuma dessas duas estruturas. Mas a gente vai imaginar que a nossa estrutura ela é formada com grafeno. Por quê? Porque o grafeno ele é facilmente maleável, né? Você consegue estruturar o grafeno de maneiras diversas, né? Inclusive tentando gerar superfícies que não são planas, superfícies curvas, que é o caso do fullereno e do nanotubo. Então, muito bem. A gente vai trabalhar com uma estrutura bem particular, que é a estrutura de um catenoide. Para quem não sabe o que é um catenoide, coloquei aí 3 figurinhas para tornar mais claro o que seria um catenoide. Catenoide é a figura, o sólido de revolução formado a partir de uma curva, que é a curva catenária. Já bem familiar de todos nós, a curva catenária, que é descrita por funções hiperbólicas, se você rotacionar ela em relação a algum dos eixos em que essa catenária está disposta, você vai gerar um sólido de revolução, que é esse catenoide. Nessa primeira figura aqui, nós temos uma catenária aqui, né, formada por essa curva aqui de um dos meridianos, que se você rotaciona em torno do eixo Z, você forma essa estrutura aqui geométrica, conhecida como catenoide. Eu não vou me ater aqui aos detalhes da construção geométrica dessa curva, de como você vai parametrizar essa curva ou essa superfície, e a gente vai direto ao ponto que é tentar descrever uma mecânica quântica em cima de uma superfície que não é plana. O que é que isso vai trazer de novo para a nossa mecânica quântica já bem usual? Veja, nessa figura aqui, ó, nós temos uma catenoide, aqui a gente tem uma catenoide, só que vista um pouco mais de longe, onde você conecta essa catenoide com um plano, de modo que você tem estados assintóticos de partícula livre, quando você coloca um elétron lá no extremozinho dessa folha aqui. Então, qual é a nossa ideia? Qual é a nossa ideia por trás desse trabalho que a gente desenvolveu aí ao longo desse último ano? Imagine que você tem uma bicamada de grafeno e que você conecta essa bicamada de grafeno, você conecta a folha de cima do grafeno com a folha de baixo do grafeno através de uma catenoide. Por que a gente resolveu conectar essas duas folhas com uma catenoide, não com um nanotubo, por exemplo? Pelo fato de que a catenoide ela é uma superfície mínima. Como ela é uma superfície mínima, ela gera configurações estáveis de energia, e por isso que a gente escolheu trabalhar com uma catenoide. Outro ponto que motivou que a gente trabalhasse com a catenoide, não com um nanotubo, foi que, por exemplo, imagine que você tenha 2 folhas de grafeno, como estão dispostas aqui na figura, que vocês conseguem ver. Se eu uso um microscópio de força atômica, por exemplo, que vai ter uma ponta nanométrica, e eu perfuro essas 2 folhas de grafeno com a ponta de um microscópio de força atômica, pelo fato de que a catenoide é uma superfície mínima e gera configurações estáveis de energia,
Acredita-se, portanto, que os próprios átomos da estrutura vão se organizar de modo a dar um mínimo de energia. Por isso que uma das possibilidades seria o estudo da catenoide. Muito bem. Dito isso, vamos tentar agora descrever como seria a nossa boa e velha mecânica quântica em cima dessa catenoide aqui. Ou seja, os elétrons vão se comportar da mesma maneira em cima de uma catenoide, em relação à maneira como os elétrons se comportam em cima de uma superfície plana, como a superfície do grafeno, por exemplo. Essa é a grande questão. Então, vamos lá. Como é que a gente descreve, né, usualmente a mecânica quântica? Né? Quando a gente vai demonstrar a equação de Schrödinger, o que a gente faz? A gente escreve a energia total do nosso sistema, o nosso operador hamiltoniano, energia cinética, que está aqui, ó, termo cinético, P² por 2m. Eu botei esse M estrela aqui. Esse M estrela vai ser a massa efetiva do elétron em cima da superfície do grafeno, que é aproximadamente 3% da massa do elétron usual. Por isso que essa característica dá ao grafeno uma relação de dispersão praticamente linear. Ou seja, o elétron na superfície do grafeno ele é descrito não pela equação de Schrödinger, mas pela equação de Dirac. Né? Na verdade, a equação de Dirac para férmions sem massa, ou seja, como se o elétron tivesse uma massa aproximadamente igual a zero, por conta dos efeitos da própria rede, né, da rede da estrutura do grafeno. Só que em uma bicamada de grafeno, essa situação muda. Por isso que a gente não vai trabalhar com a equação de Dirac, a gente vai trabalhar com a nossa boa e velha equação de Schrödinger, porque o elétron em cima de uma bicamada de grafeno comporta-se, tem uma relação de dispersão quadrática, e comporta-se, portanto, sendo regido pela equação de Schrödinger. Então, o que a gente está buscando aqui? A gente está tentando entender se a geometria vai apresentar ou não uma modificação para a nossa equação de Schrödinger. Então, lembrando lá da mecânica quântica, né, a gente consegue encontrar a equação de Schrödinger simplesmente tomando energia cinética, o nosso operador hamiltoniano, energia cinética mais energia potencial. A nossa energia cinética, P² por 2m. Tudo bem. Só que quando você está no espaço, uma superfície plana, fazendo esse paralelo, né, com a relatividade geral de Einstein, quando você está numa superfície plana, esse tensor métrico aqui, esse G e J, ele nada mais é do que o nosso delta de Kronecker. Ele é o delta IJ. Por isso que quando você substituísse esse G e J pelo delta IJ, você teria um termo tipo P² aqui. Só que quando você... E aí essa ideia a gente tomou emprestado lá da relatividade geral de Einstein. Quando a superfície não é plana, ela é curva agora, esse G e J não é mais o delta de Kronecker. Ele recebe uma modificação a depender de qual é a geometria que você está em cima. No nosso caso, a geometria da catenoide. E aí, como eu falei para vocês, eu não vou entrar em detalhes, né, técnicos acerca da obtenção desse tensor métrico aqui, da construção geométrica. Mas, para quem tiver interesse, basta entrar em contato depois e a gente conversa abertamente. Então, veja só. Lá na mecânica quântica, o que é que a gente faz com o nosso momento aqui na energia cinética? A gente promove esse momento a um operador. Né? Esse operador está bem aqui na equação 8. Se vocês excluírem esse termo aqui, ó, esse segundo termo, esse operador momento ele é promovido a menos IH cortado, derivada. Tudo bem. Aqui, esse segundo termo, na verdade, a gente está acoplando esse momento aqui, a gente está incorporando a esse momento o efeito eletromagnético. A gente vai entrar em detalhes acerca do efeito eletromagnético depois. Por enquanto, esqueçamos aqui esse segundo termo aqui da equação 8. Na mecânica quântica usual, lembrando, a gente promove esse operador momento, esse momento aqui, a um operador que é dado por menos IH cortado derivada. Tudo bem. E aqui vai ser mais um momento em que a gente vai tomar a ideia da relatividade geral de Einstein emprestada. E o que é que a gente vai fazer? Na relatividade geral de Einstein, quando você está estudando geometria diferencial,
você vê que a derivada de um tensor, quando você toma a derivada de um tensor, essa derivada não vai dar um outro tensor. E isso é um problema, dentro do ponto de vista, inclusive algébrico. Porque, por exemplo, veja só, relembrando nossa álgebra linear, a derivada, ela é um operador, significa dizer que ela atua em um objeto de um certo espaço vetorial V e leva esse objeto no mesmo espaço vetorial V. Então, se você deriva uma quantidade, né, que pertence a um espaço vetorial, essa quantidade tem derivada, tem que pertencer ao mesmo espaço vetorial. Só que quando você deriva um tensor e o resultado da derivação desse tensor dá um outro objeto que não é um tensor, você está com um problema aí. E o que é que se faz? Em relatividade geral, em geometria diferencial, modifica-se essa derivada, tornando essa derivada agora o que a gente chama de uma derivada covariante. E essa derivada covariante vai carregar um termo extra, que está aqui na equação 12 agora em vermelho, e esse termo extra vai fazer justamente esse papel, vai tornar a derivada de um tensor novamente um tensor. Essa derivada aí recebeu o nome de derivada covariante. E esse termo aqui em vermelho, esse gama IJK, recebe o nome de símbolo de Cristóforo, ou simplesmente conexão. Nesse ponto, eu quero ressaltar a diferença entre você trabalhar em uma superfície plana para você trabalhar em uma superfície curva. O que acontece? Em uma superfície plana, esse termo aqui em vermelho, ele é totalmente zero. Ou seja, você não tem curvatura na sua superfície. Sua superfície é plana. Você está no espaço, lembrando da relatividade de Einstein, você está no espaço-tempo euclidiano, ou no espaço de Minkowski, espaços que não têm curvatura. Então, esse segundo termo aqui em vermelho, ele é zero. Mas agora, quando você está em um espaço que tem curvatura, seja eles curvatura no espaço-tempo, ou simplesmente no espaço tridimensional, esses termos aqui em vermelho, esses gamas e JK, eles não são mais nulos. Eles têm valores diferentes de zero. E foi isso que aconteceu com a nossa catenoide. Nós promovemos o operador momento, né? O nosso momento é um operador, e a derivada que está dentro desse operador momento agora vai carregar um termo extra que é referente à curvatura da superfície em que o elétron está em cima dela. Novamente fazendo um paralelo aqui com a mecânica usual, aqui na equação 13, vocês têm, por exemplo, a modificação da segunda lei de Newton quando você está em um espaço que não é plano. Veja, ficou faltando um M aqui, né? M, D2x, dt2, tudo bem? Veja, a segunda lei de Newton, ela recebe uma modificação quando você está em um espaço-tempo curvo. Mas lembrando, o que é que acontece se o espaço fosse plano? Todo esse termo em vermelho aqui seria zero. E aí você teria a segunda lei de Newton no formato usual, quando a massa é constante, claro. Né? Mas se o espaço não é plano, se o espaço é curvo, esse termo aqui em vermelho, para a segunda lei de Newton, ele passa a ser diferente de zero e, portanto, passa a contribuir para a dinâmica da sua partícula. E o que é que a gente tem no nosso caso? O que é que a gente tem no nosso caso da catenoide? No nosso caso da catenoide, veja, aqui na equação 14, vocês têm que existem componentes desse símbolo de Cristóforo que são não nulas. E o que é que essas componentes não nulas vão trazer aqui para a nossa equação de Schrödinger? Elas vão trazer modificações para a nossa equação de Schrödinger. Ou seja, a equação de Schrödinger vai ser modificada agora pela presença de uma estrutura, de uma curvatura na superfície em que o elétron está em cima. Tudo bem, até aí já entendemos que a curvatura induz uma modificação na equação de Schrödinger. Vamos só mencionar aqui um ponto que merece destaque, que essa ideia de trabalhar mecânica quântica em superfícies curvas, ela só veio receber realmente atenção depois de 1982, quando esse camarada aqui, ó, da Costa, brasileiro, inclusive, escreveu um trabalho excepcional em que ele mostra que a equação de Schrödinger recebe, de fato, modificações devido à curvatura,
Ele conseguiu mostrar isso de maneira analítica. E, além disso, ele mostrou que existe uma modificação no potencial que a partícula sente devido ao efeito de curvatura. E esse potencial, recebeu o nome de potencial de Da Costa, ele é proporcional à curvatura média ao quadrado da superfície menos a curvatura gaussiana. Então, indo direto ao ponto, se a gente incorporar todos esses efeitos, né, o potencial do Da Costa e a modificação no momento que é induzida pela curvatura da superfície, a gente chega em uma equação de Schrödinger modificada para o elétron em cima da catenoide, que está aqui representada na equação 16. Onde esse φ, com dois índices U aqui, representa uma derivada segunda com relação a U dessa coordenada da função de onda φ aqui, né? E quem é essa coordenada U? Só voltando um pouco, quem é essa coordenada U? A gente resolveu escrever essa nossa catenoide em cima de duas coordenadas. Uma dessas coordenadas é a coordenada U, que está aqui ao longo desse meridiano aqui, ó. Essas linhas aqui que eu estou demarcando aqui, representam a coordenada U, enquanto que a coordenada φ é essa coordenada angular. Essas duas coordenadas U e φ descrevem toda a catenoide. A gente resolveu expressar, por questão de conveniência matemática, a nossa catenoide em termos dessas coordenadas U e φ, ao invés das três coordenadas cartesianas x, y e z. E como a catenoide é uma superfície, ela só precisa, claramente, de duas coordenadas para descrever toda ela. Então, a gente escolheu as coordenadas U e φ. Então, voltando aqui à equação 16, que é a nossa equação de Schrödinger para o elétron livre, né? O que é que eu quero dizer com o elétron livre? O elétron na ausência de campos externos, tanto campos elétricos quanto campos magnéticos. Essa equação de Schrödinger, modificada, a equação 16 aqui, se você olhar bem para ela, você dirá que ela não é muito bem uma equação de Schrödinger, porque, veja, você tem um termo, que tem uma derivada segunda aqui, tudo bem, aparece na equação de Schrödinger. Você tem um termo que não tem derivadas, que está aqui acompanhado somente da função de onda φ, ou seja, o nosso termo de potencial. Do lado direito, você tem a energia acoplada aqui com a função de onda, o 2mh cortado eu resolvi passar para esse lado direito. Só que ainda aqui do lado esquerdo, você tem um termo que tem uma derivada primeira. Esse termo de derivada primeira, ele não é usual na equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger é uma equação que contém uma derivada segunda da função de onda e contém a função de onda em si, mas não tem nenhum termo de derivada primeira. Tudo bem. Vamos já olhar esse termo aqui de derivada primeira. Vamos ver que modificações esse termo de derivada primeira está trazendo para a gente. Primeira observação. Vamos analisar como as simetrias de conjugação de inversão de paridade e reversão temporal afetam o nosso sistema. A nossa coordenada, U de Z, ela é ímpar perante conjugação de paridade, porém ela é par perante conjugação de reversão temporal. E essas duas equações aqui, 17 e 18, permitem que a gente consiga notar que o nosso hamiltoniano, ou seja, todo esse operador aqui que está do lado esquerdo da equação 16, esse nosso hamiltoniano, ele é PT simétrico. O que isso quer dizer? Que ele preserva as simetrias de reversão de paridade e inversão temporal simultaneamente. Ou seja, se eu inverto as coordenadas espaciais no hamiltoniano e logo após inverto a coordenada temporal no hamiltoniano, o meu hamiltoniano, ele é invariante, ele não se altera, ele não muda, ele permanece o mesmo. Beleza, a gente vai guardar esse resultado 19, porque ele é importantíssimo. Então, guardemos essa informação por um momento. Vamos voltar aqui para a nossa equação 16, que eu disse aqui que era uma equação de Schrödinger modificada para o elétron livre. Tudo bem. Vamos analisar agora somente esse termo aqui, que é o termo de derivada primeira, o termo de primeira ordem. Eu disse que esse termo ele seria importante para a gente, e ele é realmente muito importante. Por quê?
Esse termo aqui da equação de Schrödinger, portanto, do Hamiltoniano, esse termo aqui, em particular, ele não é hermitiano. E aí, é nesse momento que você... Opa, passei aqui. E é nesse momento que você dirá, pô, então tem alguma coisa errada aí, porque quando você está estudando mecânica quântica, lá pelo Sakurai, o Griffiths, o Cohen, um dos primeiros teoremas que a gente estuda é o seguinte, olha, os operadores têm que ser hermitianos, porque existe um teorema que diz, olha, Hamiltoniano hermitiano implica alto valor real. Verdade, não tem problema nenhum com esse teorema. Só que esse teorema fala somente da ida. Ele não fala da volta. Ou seja, o que é que eu quero dizer com a volta? Alto valor real de um operador obrigatoriamente implica que esse operador tem que ser necessariamente hermitiano. Bom, é esse o ponto que eu queria chamar a atenção, um dos pontos que eu queria chamar a atenção no seminário de hoje. Que creio que em 2007, depois eu vou olhar a referência, um pesquisador alemão chamado Karl Bender conseguiu mostrar que isso não é necessariamente verdade. Você pode ter um Hamiltoniano não hermitiano com um espectro de altos valores inteiramente real. E existe uma condição necessária para que um operador seja não hermitiano, mas que os altos valores desse operador, que é não hermitiano, sejam reais. Qual é a condição necessária para isso? A condição necessária para isso é que esse Hamiltoniano ele seja PT simétrico, ou seja, ele preserve simultaneamente as simetrias de reversão de paridade e inversão temporal. Por isso que eu disse para vocês logo agora que essa equação 19 ela ia ser de suma importância para a gente, porque veja, o nosso Hamiltoniano ele é PT simétrico, ele preserva simultaneamente as simetrias de reversão de paridade e inversão temporal. E o que é que isso diz para a gente? Olha, diz o seguinte, muito embora o nosso Hamiltoniano não seja hermitiano, ele é PT simétrico. E que, portanto, ele tem um espectro de altos valores inteiramente real. Além disso, né, o Bender e o grupo de pesquisa deles conseguiu mostrar o seguinte, todo Hamiltoniano não hermitiano, PT simétrico, possui um Hamiltoniano hermitiano equivalente. Ou seja, a esse Hamiltoniano que é não hermitiano, mas é PT simétrico, existe um Hamiltoniano que é hermitiano e que possui o mesmo conjunto de autovalores. E aqui onde está o pulo do gato. A gente conseguiu, depois de muito trabalho, encontrar uma transformação que você faz na função de onda, que está representada aqui pela equação 20, que torna o nosso Hamiltoniano inteiramente hermitiano. E a gente conseguiu transformar essa equação de Schrödinger 16 aqui, que tinha esse termo de primeira ordem, né, ou seja, tornando o Hamiltoniano não hermitiano, a gente conseguiu encontrar uma nova equação de Schrödinger, que essa é, de fato, uma equação de Schrödinger, tem cara de equação de Schrödinger, está aqui, ó. Termo de derivada segunda, termo de potencial, energia. E esse termo de potencial está aqui expresso na equação 22. Veja, a gente partiu de uma equação de Schrödinger, que estava associada a um Hamiltoniano, que não era hermitiano, que era modificado, existia um potencial que era modificado pela curvatura da superfície, essa curvatura induzia uma não hermiticidade. A gente conseguiu eliminar essa não hermiticidade e encontramos uma nova equação de Schrödinger que descreve o sistema perfeitamente e que, com a ajuda do nosso parceiro de pesquisa lá, o professor Antônio Carlos, a gente conseguiu resolver numericamente essa equação de Schrödinger. Né? Primeiro a gente fez o plot aqui desse potencial, daqui da equação 22, para a gente entender como o elétron se comporta quando ele está aqui em cima dessa catenoide. E veja, aqui nesse gráfico acima, a gente plotou o potencial em função do parâmetro U, né, que é essa coordenada aqui do meridiano aqui, ó.
E note o seguinte, em torno de, quando você tem um momento angular orbital zero, né, tá aqui na linha preta, o momento angular orbital zero, você tem um poço de potencial em torno de U igual a zero. Onde fica U igual a zero? Fica exatamente aqui, ó, na origem do meridiano. Aqui, ó. Significa dizer que aqui na garganta dessa catenoide, quando o momento angular orbital é zero, significa dizer que o elétron vai tender a ficar confinado aqui nessa garganta dessa catenoide. E esse confinamento do elétron em torno da garganta da catenoide libera muitas possibilidades de construção de pontos quânticos, qubits, como a gente vai... Né, Alan poderia falar disso muito melhor do que eu, a gente tem os trabalhos aí em andamento. E note que o comportamento muda drasticamente quando você tem momento angular orbital 1. Porque quando você tem momento angular orbital 1, a garganta da catenoide, ao invés de se comportar como um poço de potencial que tende a aprisionar o elétron aqui em torno de igual a zero, a garganta da catenoide se torna uma barreira que tenta impedir a passagem do elétron da folha de baixo para a folha de cima e vice-versa. Ou seja, a gente conseguiu mostrar que a catenoide ela exibe dois comportamentos muito diferentes. Você pode ter um comportamento confinante, a depender do valor do momento angular orbital, ou você pode ter um comportamento do tipo barreira, né, se o momento angular orbital for diferente de zero. Né? Esse plot aqui foi feito para M0 e 1, mas para M2, 3, 4, 5, ele vai exibir o mesmo comportamento aqui do M1. Só a barreira que vai ficar mais acentuada. Beleza. Isso tudo que a gente está discutindo aqui, a gente está discutindo para o caso do elétron livre, ou seja, o elétron na ausência de campos externos, tanto campos elétricos quanto campo magnético. Mas o que é que vai acontecer se a gente colocar, por exemplo, um campo elétrico apontando aqui, né, ao longo do eixo Z, nessa catenoide, né? O campo elétrico vai ser escrito, né, em cima das coordenadas do meridiano aqui dessa catenoide, de acordo com a equação 23, e vai dar origem a um potencial. Está aqui o potencial, na equação 24, e esse campo elétrico, ele quebra a simetria de paridade. E o que é que essa quebra de simetria de paridade promove? Né? O elétron agora ele vai conseguir saber se ele está na folha de baixo da catenoide e se ele está na folha de cima. Porque veja o que acontece com o gráfico do potencial. Né? Note aqui, ó. O gráfico do potencial, ele não é mais simétrico com relação à origem. Veja. Perdão. Antes, o gráfico, na ausência de campo elétrico, ele é perfeitamente simétrico com relação à origem, né? Mas agora ele não é mais simétrico. A gente aplicou aqui um campo da ordem de 1000 volts por centímetro. Esse campo quebrou a simetria de paridade do nosso sistema. E agora o elétron ele vai ter plena noção, digamos assim, de se ele está na folha de cima da catenoide ou na folha de baixo da catenoide, né? Ou seja, a presença do campo elétrico vai modificar os coeficientes de transmissão do elétron ao longo da garganta da catenoide em um sentido, né? Promovendo uma espécie de efeito diodo, né? Que privilegia a passagem de corrente em um sentido ao invés do outro. Então, e agora se a gente aplicar um campo magnético, o que é que o campo magnético vai trazer de novo para nós, né? Novamente, a gente escreveu o campo magnético aqui em termos do potencial vetor, e esse potencial vetor foi escrito aqui ao longo das coordenadas do meridiano da catenoide. O campo magnético está aí apontando ao longo do eixo Z também. E a presença do campo magnético ela é interessante, porque até o momento,
O momento angular orbital, o valor de m, ele possui uma simetria que a gente chama de simetria quiral. Ou seja, não existia diferença entre o valor positivo e o valor negativo do momento angular orbital. Só que agora, o potencial efetivo, aqui, ó, que está aqui abaixo da equação 25, ele apresenta esse terminho aqui do meio. Veja que ele tem um m que não é quadrado, diferentemente do m que aparece aqui nesse primeiro termo. Sem o campo magnético, ou seja, sem esse termo aqui, e sem esse termo aqui, o momento angular orbital ele possui uma simetria quiral, tanto fazia você colocar m1 como m-1. O efeito era o mesmo. Só que agora o campo magnético, a presença do campo magnético, quebra essa simetria quiral e apresenta uma diferença na configuração de energia do sistema, do potencial do sistema. Se o m for 1 ou menos 1, se ele assumir valores positivos ou negativos. Tudo bem. Mais um resultado importante aqui. A gente aplicou aqui, para perceber essa modificação, a gente teve que aplicar um campo realmente muito intenso, um campo de 1 Tesla. Campos com valores menores não davam uma modificação muito significante no comportamento do sistema. Então, somente campos ali da ordem de 1 Tesla ou maior é que apresentavam modificações importantes no nosso sistema. Tudo bem, e o que foi que a gente viu, o que foi que a gente aprendeu até aqui? A gente aprendeu que colocar um elétron em cima de uma superfície que não é plana induz uma modificação da equação de Schrödinger e que, portanto, o sistema vai comportar-se diferente de como ele se comportaria na ausência de uma superfície curva, ou seja, quando você colocar o sistema em uma superfície plana. A gente conseguiu mostrar também que, no caso da catenoide, a curvatura da superfície induzia uma não hermeticidade no hamiltoniano do sistema. E a pergunta que vem a seguir é a pergunta mais imediata de todas. Será se curvatura sempre vai induzir uma não hermeticidade no hamiltoniano? Bom, a gente não sabe a resposta para essa pergunta ainda, né? Tentar responder, né, ao longo do tempo. E para tentar responder essa pergunta ao longo do tempo, a gente foi tratar de outro exemplo. Antes de seguir, só quero avisar para quem estiver assistindo que esse trabalho está publicado já. Vocês podem acessar lá no periódico Physics Letters A. Está lá. Está no archive também, vocês podem pegar lá no archive. Esse próximo trabalho que eu vou comentar aqui com vocês, a gente está em fase de desenvolvimento, né? Mas em breve deve estar saindo aí. A gente tentou investigar, por exemplo, se a curvatura ia novamente induzir um efeito de não hermeticidade em outros tipos de geometrias curvas. E a gente resolveu trabalhar com um toroide, né? Vou passar mais rápido aqui, não tem muitos resultados, na verdade não tem quase nenhum resultado aqui, oficialmente, tem sua modelagem. Né? O toroide, como vocês já bem conhecem, é uma estrutura tipo uma rosquinha. E para fazer essa abordagem, a gente usou o mesmo procedimento. Escrevemos um hamiltoniano, um potencial elétrico aqui, né, que a gente coloca externamente, um potencial geométrico. Esse potencial geométrico a gente introduz também depois, que é o potencial de Da Costa. Está aqui o operador momento, que foi promovido à derivada, que na verdade agora vai carregar o termo extra, que é o termo de Christoffel, que vai dar de conta do efeito da curvatura dessa superfície. E para esse caso, a gente encontrou novamente, veja só, uma equação de Schrödinger que contém também um termo de primeira ordem. Então, o que está aparecendo para a gente é o seguinte: pelo menos nesses dois casos, a curvatura induziu uma não hermeticidade no hamiltoniano, porque esse termo aqui de primeira ordem aqui na equação de Schrödinger também é não hermitiano. Então,
parece que, indutivamente, a gente está caminhando para a ideia de que curvatura induz a não hermeticidade. A gente não pode afirmar isso de maneira tão contundente, mas é uma impressão. Vejamos a seguir. Novamente, a gente conseguiu encontrar uma transformação. Não coloquei aqui os detalhes, mas a gente conseguiu encontrar uma transformação que transforma essa equação de Schrödinger, que está associada a um hamiltoniano que não é hermitiano, em uma equação de Schrödinger que é perfeitamente hermitiana, que está associada a um hamiltoniano que é perfeitamente hermitiano. Veja, derivada segunda aqui, ó, desse parâmetro que é a nossa função de onda, esse aqui, termo usual, termo sem derivada, energia e um potencial efetivo aqui. Esse potencial efetivo nada mais é do que o potencial induzido pela curvatura mais o potencial de Da Costa. Plotamos aqui os gráficos. Vou comentar só esse resultado aqui, que é bastante interessante. Plotamos aqui os gráficos e o que é que a gente consegue ver nesse gráfico? Esse gráfico é resultado do procedimento numérico do professor Antônio Carlos, da Universidade Federal do Cariri também. E a gente conseguiu mostrar o seguinte, olha, quando o momento angular orbital é zero, nós temos essa curva em preto aqui, que a gente deu um zoom, ela está bem aqui, ó. Quando o momento angular orbital m é zero, significa dizer que essa coordenada aqui só voltando um pouquinho, essa coordenada aqui da nossa função de onda, aqui, ó, aqui, essa derivada é com relação ao θ, que é esse ângulo aqui, ó, de giro aqui, dentro da estrutura do nanotubo, né? Então, θ é esse ângulo aqui, tá? Φ é esse ângulo que dá a volta aqui no toroide. Quando a gente tem momento angular orbital m igual a zero, significa dizer que, devido à condição de contorno cíclica do toroide, o elétron tende a ficar confinado em θ igual a π, ou seja, ele tende a ficar confinado na região interna do toroide, né? Como vocês conseguem ver aqui nessa figura aqui, ó, a parte em vermelho é a região de maior densidade de probabilidade de se encontrar o elétron quando o momento angular orbital é zero. Quando o momento angular orbital agora é 1, 2, 3 ou qualquer número maior do que zero, o elétron agora vai tender a ficar confinado, como vocês podem ver aqui pelos gráficos em azul, verde e vermelho, ele vai tender a ficar confinado justamente em torno de θ igual a zero. Θ igual a zero é justamente a camada mais externa do toro, ou seja, a parte em vermelho aqui da figura. Por que esse resultado em cima do toroide ele é importante? Porque, diferentemente da catenoide, a catenoide nunca foi sintetizada em laboratório, mas o toroide já, né? A gente tem aqui, ó, gravuras. Quem precisar quem tiver interessado nas referências de onde eu tirei essa figura aqui, é só entrar em contato comigo, que eu passo para vocês, de um nanotoro que foi sintetizado em laboratório, ou seja, isso aqui é uma imagem real que foi feita com microscopia de força atômica, em que eles mostram um nanotoro real. E as proporções desse nanotoro aqui são as mesmas que a gente usou aqui para plotar esses gráficos. Então, veja que se a gente fosse tentar localizar um elétron em cima desse nanotoro, um elétron que possui um momento angular orbital m igual, que está preparado com momento angular orbital m igual a zero, a região de maior densidade de probabilidade de se encontrar o elétron seria dentro dessa região mais interna do toroide, diferentemente de se o elétron estivesse preparado com momento angular orbital diferente de zero, a região de maior probabilidade de maior densidade de probabilidade de se encontrar esse elétron seria na camada mais externa desse toroide, né? A gente também tem resultados, eu não coloquei aqui no slide, mas a gente também já tem resultados para quando esse toroide vai aumentando suas proporções a ponto de virar
um anel, né? Então, quais seriam como é que a geometria ia se comportar quando o toroide aumentasse suas proporções e se tornasse um anel? É isso que a gente vai estar abordando nesse próximo trabalho, que espero que esteja saindo aí em breve. Bom, era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Vou passar aí a bola para o Alan, e quem tiver alguma pergunta, algum comentário, estamos aí. Muito obrigado. Beleza, Jó, valeu. Pô, mais uma vez, obrigado pelo seminário.